Nessa parte da aula, eu vou falar sobre os dispositivos indutores, começando pelas observações de Faraday, de Henry e Lenz, certo? Então, nesse desenho que a gente tem é uma bobina, e por dentro dessa bobina, a gente, feito com fio condutor, certo? Por dentro dessa bobina, a gente movimenta um ímã na direção da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. O que a gente observa ao fazer essa movimentação é que o ímã se movimentando dentro da bobina induz uma tensão na bobina e a magnitude é proporcional à velocidade. A mudança de polaridade ela causa inversão da tensão, ou seja, se eu vou com o ímã do lado direito para o esquerdo, a tensão induzida tem uma polaridade, se eu faço o movimento inverso, a polaridade se inverte. E o que Lenz observou em particular é que as tensões induzidas, elas são tais que procuram provocar um campo magnético contrário, né? Que vai se opor ao campo magnético em movimentação gerado pelo ímã. Então, é a natureza tentando entrar em equilíbrio ou voltar ao seu equilíbrio, certo? Então, ao movimentar esse ímã, eu acabo induzindo aí uma corrente, gerando uma tensão. Essa corrente gera um campo magnético. Essa corrente, que ela é variável, porque o ímã está se movimentando, ela também gera um campo magnético em resposta, em reação variável. E esse campo magnético contrário, ele tenta cancelar aquilo que causou essa perturbação, tá? Então, um indutor, ele nada mais é do que um bipolo composto de um fio condutor enrolado em espiras, e as espiras servem para potencializar o fluxo magnético na passagem de corrente. Então, quando a gente tem um condutor, né, com uma passagem de corrente, a gente vai ter esse campo magnético sendo gerado, certo? A gente tem aí a regra da mão direita, né, que indica qual é a direção desse campo. Quando a gente coloca esse condutor em espiras, a gente está fazendo uma configuração onde esses campos são somados. Então, a organização em espiras potencializa o fluxo magnético na passagem de corrente, tá? A gente tem que a indutância é dada por essa letra L, né? E a indutância, ela é proporcional à corrente, ou melhor, o fluxo magnético aí gerado, ele é proporcional à indutância e à corrente, né? Então, a gente pode obter um ou outro em função da constante de proporcionalidade dada pela indutância. A indutância de uma bobina é dada na unidade Henry, e a indutância de uma bobina é de 1 Henry se a tensão induzida pela variação de sua corrente é de 1 volt, quando a corrente varia numa taxa de 1 ampere por segundo, tá? Qual é a lei de Faraday ou simplesmente a relação tensão-corrente para o indutor, certo? Então, no indutor, uma tensão é induzida toda vez que o mesmo é submetido a um fluxo magnético, certo? Ou melhor dizendo, né? Num circuito, uma indução é induzida toda vez que o mesmo é submetido a um fluxo magnético. A tensão induzida, ela é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético. Então, a gente tem aqui a taxa de variação do fluxo magnético, d lambda dt, e, portanto, o V ele é proporcional ao d lambda dt, tá? Porém, a gente viu lá no slide anterior que lambda é função da corrente. Então, d lambda vai ser L vezes DI. Portanto, a relação tensão-corrente pode ser dada por V igual a L DI dt, tá? Então, essa aqui é uma relação que vocês têm que guardar daqui para frente.
Então, agora é a tensão que depende da derivada da corrente, diferentemente do capacitor, onde era a corrente que dependia da derivada da tensão. E se nós quisermos obter a corrente, nós temos que fazer uma integração, e nesse caso, integrar a tensão sobre o indutor, né? E eventualmente saber qual que era a tensão sobre o indutor no tempo t igual a zero. Da mesma maneira como a gente fez para os capacitores, a gente vai tentar entender qual que é a associação de indutores série e paralelo. Então, para os indutores, a gente tem que as associações elas são análogas ao dos resistores. Então, a indutância equivalente de indutores em série, ela é simplesmente a soma das indutâncias. E de maneira análoga para a associação em paralelo, a associação em paralelo de indutores é dado pelo inverso do somatório dos inversos das indutâncias. Finalmente, a gente também pode analisar qual é a energia armazenada em um indutor. Então, partindo novamente da expressão de potência, né? A gente tem agora P igual a V vezes I, então agora I é V, né? L dI dt, certo? Então, fazemos essa substituição. Para encontrar a energia, nós precisamos integrar num intervalo de tempo, né? Então, integrando essa relação em função do tempo, a gente obtém essa simplificação, certo? Onde a gente cancela aí o dt, né? Então, a gente fica com a integral de LI dI, né? Da mesma maneira como foi lá na capacitância, de maneira semelhante. A gente obtém essa expressão resultante, então, devido ao intervalo I de t0 e de t, nós temos o quadrado aqui e o quadrado aqui, levando o tempo t e o tempo t igual a zero. Se a corrente, se a energia armazenada no indutor em t igual a zero for nula, a gente obtém simplesmente que a energia em joules armazenada pelo indutor para um tempo t vai ser meio de Li quadrado. Então, em resumo, a potência entregue a um indutor é armazenada na forma de campo magnético. Num indutor ideal, a resistência da bobina é nula e nenhuma potência é dissipada em forma de calor, por exemplo, como é no caso do resistor. Então, também aqui no indutor, tudo que o indutor armazena em termos de campo magnético, ele retorna para o circuito no momento que o circuito demandar esse retorno, certo? Então, a gente vai ver isso principalmente nos circuitos de corrente alternada.